Você sabia que o próprio diabo pode se transformar em anjo de luz para tentar trazer destruição, doutrinas erradas e para confundir a cabeça do povo? Não, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo de número 11. Cuidado com essa vontade muito louca, né? De fato, de querer ver as coisas brilhando, os anjos, porque nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que reluz é algo de Deus. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o pastor Leandro Machado. É um privilégio estar aqui com você lendo a Bíblia. É exatamente isso. Esse é o nosso projeto Bíblia One e todos os dias nós estamos aqui crescendo na palavra juntos, lendo, sendo ensinados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Hoje eu vou ler na revista atualizada. Se você é novo aqui, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho para que você não perca nenhum vídeo e até o final do ano tenha sua vida totalmente transformada pelo poder que a palavra tem. Bora lá então, 2 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ver um pouquinho mais aqui do que o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios. E ele diz, 11:1. Quisera que me suportasseis um pouco mais a minha loucura. Suportai-me, pois, porque o zelo por vós, com o zelo de Deus, eu zelo por vocês com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para nos apresentar, não é de forma pura, a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também sejam corrompidos a mente de vocês e se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não tenho pregado, ou se aceitas espírito diferente do que não tendes recebido, o evangelho diferente daquele que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho que em nada ter sido inferior a esses apóstolos. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo, por todos os modos, vos temos feito conhecer a isso. Lembra que Paulo ele era muito bom na doutrina, mas Apolo mesmo era um pregador mais, eu posso falar assim, tinha uma fala melhor, não é, do que o apóstolo Paulo na forma de pronunciar e cativar o povo. Verso 7. Cometi eu porventura algum pecado, ou pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus, despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois aos irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava e em tudo me guardei e me guardarei de vocês de ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Por que razão? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que o buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Verso 16. Outra vez vos digo, ninguém me considera insensato, todavia se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura nessa confiança de me gloriar. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vocês insensatos, de boa mente, toleram os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devora, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie. Que palavrinha também, né? Esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tenha ousadia, com insensatez eu afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu sou. São da descendência de Abraão? Também eu sou. Sou ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões, açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, entre patrícios, em meio a gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, no mar, perigos no meio de falsos irmãos. Isso aqui eu acho que é o mais complicado, né? Em trabalhos e fadigas e vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes no frio e na nudez. Além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim diariamente é
a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também não seja enfraquecido. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto, o rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela de muralha abaixo. Assim me livrei das tuas mãos. Então, o que é que estava acontecendo? Só para você entender aqui. Alguns judeus, algumas pessoas que a gente chama de judaizantes, estavam saindo, de Jerusalém e indo até as igrejas onde Paulo abria, não é para quebrar aquela doutrina que Paulo trazia, porque Paulo falava de um evangelho, como a gente vai ver, não é, em Gálatas, depois também em Efésios, falando sobre uma salvação que ela não depende de obras, mas ela depende apenas da sua fé em Cristo Jesus. E esses judaizantes, eles não acreditavam nisso. Eles falavam, Jesus até salva, mas é necessário praticar a lei de Moisés, a circuncisão, guardar os rituais. E aí o que eles falavam? Paulo não é um apóstolo de verdade, porque ele não andou com Jesus aqui na terra, por isso ele não pode trazer a doutrina. E aí Paulo fala, se eles são apóstolos, eu sou muito mais, porque olha tudo que eu faço, olha tudo que eu passo, olha só as pressões, as aflições, as ameaças de morte. Então Paulo está defendendo o seu apostolado e condenando essa perseguição por parte dos judaizantes, tá bom? Bora lá então agora, 2 Reis 25, a gente viu a galera aqui não fazendo o que era legal e agora vamos ver a queda de Jerusalém. Será que vai acontecer isso? Bora lá então, 2 Reis 25, verso 1, diz assim, Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o exército, se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras ao seu redor. Deve ser tipo uma trincheira, alguma coisa assim. A cidade ficou sitiada até no 10º ano do rei Ezequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens da guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, que está entre os dois muros perto do jardim do rei. A despeito dos caldeus, se achavam ali contra a cidade em seu redor, e o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército desse se dispersou e o abandonou. Então tomaram preso e fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual se pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 candeias de bronze e levaram para a Babilônia. Verso 8. No 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Nebuzeradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio até Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e mais o da multidão. Nebuzeradã, chefe da guarda, levou todos cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar ali com alguns vinhedos para lavrar. Cortaram os pedaços dos caldeus, as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor. Levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os braseiros, as bacias e tudo quanto fosse de ouro ou prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso de bronze de seus utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados e sobre ela havia um capitel de bronze e 3 côvados de altura. A obra dele era em romãs sobre o capitel ao redor. Tudo era de bronze, semelhante a esta era ou outra coluna com a rede. Levou também o chefe da guarda a Seraías, sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade tomou um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e 5 homens os que eram conselheiro do rei, que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo no lugar que se achavam na cidade. Verso 20. E tomando, pois, Nebuzeradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Quando o povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou então governador sobre Gedalias,
filho de Aicão, filho de Zafã. Verso 23. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e seus homens, que o rei da Babilônia nomearam um novo governador, Gedalias, vieram a ter com ele em Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, meu Deus, né? E Jazanias, filho de Macatita. Ele e os seus homens, Gedalias jurou a ele e os seus homens lhe darem coisas, e disseram a eles: nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servir ao Senhor da Babilônia, e também tudo se irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real. Os 10 homens com ele feriram Gedalias, e ele então morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então se levantou todo um povo, tanto pequenos quanto grandes, como também os capitães das tropas, e foram para o Egito, porque temiam os caldeus. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, o rei de Judá, no dia 27 do 10º mês, Evil-Merodach, o rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente, ele deu lugar de maior honra, né, do que todos os reis que estavam com ele na Babilônia, e mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias de sua vida, e a parte do rei foi-lhe dada substância vitalícia e uma pensão diária durante todos os dias da sua vida. Que top, né? Deus mudando as coisas aqui e agora a honra começando a ser resgatada, né? Que coisa legal mesmo que Deus está fazendo. Bora que agora, né, a gente fecha aqui 2 Reis, né? E a gente vai agora para Abacuque, capítulo de número 2. Vamos ver Deus respondendo aqui ao profeta Abacuque. Ele diz assim, ó, resposta do Senhor, né? Verso 1 do capítulo 2. Por-me-ia na torre de vigia, colocar-me-ia, né, sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá a sua resposta e terei a minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e grava nas tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja ganância da boca se escancara como sepulcro e é como morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega com todos os povos. Olha aqui, verso 6, ele diz: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, daquele que a si mesmo carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? Não se despertarão quem há de abalar? Tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste muitas nações, todos os povos te despojarão de ti. Por causa do seu sangue, os homens, e da violência da terra, contra toda a cidade, contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-nos da garra do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu e muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará na parede e a trave responderá no madeiro. Vixe. Verso 12. Né? Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Ou seja, não compensa fazer aquilo que é ruim, tá bom? Verso 13, não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as suas vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também, exibe a sua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre tua glória. Porque a violência contra Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores, que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? É a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, e fazendo ídolos mudos.
Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então aqui ele está falando, ó, ai daquele que constrói os ídolos. Se a gente sabe que adorar ídolos e imagens é algo ruim, aqui Abacuque está dizendo, ai daquele que criou os ídolos que recebem adoração. Gente, o que é que você mais aprendeu no dia de hoje? Foi essa questão aqui de não adorar imagem, escultura, de não criar. Foi lá, de fato, os reis errando e sendo levados cativos, mais um cativeiro começando para o povo de Israel, dessa vez o cativeiro da Babilônia, ou foi a questão de 2 Coríntios 10, de você saber que anjos não é de luz, nem sempre vem de Deus, pode ser o próprio diabo, não é transformado. Pastor, como eu vou saber? Gente, se está em linha com a palavra, se não vai contra nada de Deus, então é bem provável que esse seja de Deus. Como reconhece o que é do diabo? Ele vai deturpar a palavra, ele vai quebrar, não é a doutrina, vai trazer doutrinas que não são de Deus. Então aí você identifica. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu declaro mesmo o melhor do Senhor acontecendo sobre a vida de cada um de nós, que à medida que venhamos praticar essas verdades, que nós possamos colher os resultados. Dias poderosos estão por vir, Pai, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe o vídeo com essa pessoa que você ama, quem está chegando agora na sua mente, compartilhe nas suas redes sociais. Lembra, segunda a sexta agora, de novo, no nosso Instagram nós temos nosso devocional, agora em novo horário, às 7h30 da manhã, das 7h30 às 8h, um tempo de meditar na palavra, de receber algo do Senhor e por isso, desfrutar de um dia glorioso. Deixe seu like aqui, compartilhe esse vídeo, te espero amanhã, no nome de Jesus. Tchau, tchau.